Minas Gerais, é casado com Eliara e pai de Humberto e Ruth. É presidente da Associação Batista do Vale do Jequitinhonha, atuando ativamente na promoção da unidade entre as igrejas locais. Formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, é pastor na primeira Igreja Batista em Jordânia há quase 6 anos, onde tem vivido os princípios de igreja multiplicadora. Recebam agora o pastor Ronaldo Aguiar. Graça e paz, meus queridos. Amém. Amém. Que maná do céu, essa manhã maravilhosa. Muito bom ouvir o pastor Carlos Elias. E minha preocupação, pastor Fernando, é que o pastor acrescentou 10 minutos ao pastor Carlos Elias e o pastor Fernando tirou da onde? Senão eu vou fazer a oração de Josué aqui também, né? Brincadeira à parte, irmão, só para quebrar o gelo. Eu vou... tá aqui, a canetinha está aqui. Eu louvo a Deus, louvo ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos aqui, nessa conferência Multiplique Global. É uma experiência maravilhosa, muito rica para a minha vida, para o meu ministério, para a minha igreja e creio que para todos nós. São pessoas de diferentes lugares, reunidos em um só lugar, com um só propósito, de engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus, e fortalecer a missão que Ele confiou a cada um de nós, a missão de multiplicarmos discípulos de Jesus, a missão de multiplicarmos igrejas do Senhor Jesus. Eu estou profundamente honrado em estar diante de pastores, líderes, servos de Deus que dedicam a sua vida a essa nobre missão. Eu quero aqui agradecer profundamente a Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, pastor Fabrício Freitas, pastores, pastor William Salgado, toda essa turma linda aí da Junta de Missões Nacionais. Trabalho inspirador, trabalho que glorifica o nome do Senhor Jesus. Então aqui grato pela oportunidade de estar aqui, neste lugar e aqui compartilhar do poder de Deus e testemunhar deste poder maravilhoso do Senhor, testemunhar daquilo que Deus está fazendo por meio de pessoas improváveis. Eu sou um desses improváveis. Eu sou o pastor Ronaldo Aguiar, pastor da primeira Igreja Batista em Jordânia. Jordânia, meus irmãos, essa aí é a foto da nossa igreja. Jordânia é uma cidade bem pequena. É uma cidade meia urbana, com uma configuração meia urbana, meia rural. Jordânia, ela tem 10 mil habitantes, um pouquinho mais, 10.304 habitantes. Jordânia, ela tem 2 distritos, Ribeira, que são 1.000 pessoas, e Estrela, Vila do Estrela, 500 habitantes. Ali em Ribeira do Capinhaçu, nós plantamos uma igreja ali. E como nós começamos essa igreja começou ali com muita oração, debaixo de muita oração, claro, mas vivenciando os princípios bíblicos de igreja multiplicadora. Nós começamos essa igreja ali com um pequeno grupo, está ali o pastor Mike, fique de pé, pastor Mike, por favor. Pastor Mike é o nosso pastor ali na congregação em Ribeira, está fazendo um trabalho maravilhoso, exponencial ali em Ribeira. Nós temos 5 pequenos grupos. Uma igreja que foi inaugurada aí tem 3 anos, e nós temos ali aproximadamente 60 pessoas assíduas, ouvindo da palavra, pessoas sendo ministradas, inabaláveis na palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus pelo que o Senhor está fazendo em Ribeira, mas também nós louvamos a Deus o que o Senhor está fazendo em Jordânia. Uma cidade pequena, como nós aqui já falamos, 10 mil habitantes, mas que serve de exemplo para mostrar que igreja multiplicadora é eficaz, tanto em pequenas igrejas, quanto em igrejas grandes. Igreja multiplicadora é perfeitamente funcional e dinâmica em uma grande cidade, ou em um pequeno povoado rural, como está sendo lá em Ribeira do Capinhaçu.
Igreja multiplicadora serve para pastores e líderes que frequentaram grandes seminários teológicos, grandes academias teológicas, mas também serve para aqueles que se formaram em pequenos seminários. Igreja multiplicadora é perfeitamente funcional e dinâmica para aqueles que talvez em nenhuma instituição frequentou, em nenhuma academia, nenhum seminário frequentou. Como a dona Geralda, lá em Jordânia, que eu tive a oportunidade de conhecer. E a dona Geralda, ela não sabe ler, ela nunca frequentou uma instituição teológica, ela nunca fez um seminário, mas é uma serva do Senhor, comprometida com Cristo, comprometida com o Evangelho de Jesus, e estará ali fazendo discípulos para a glória de Deus, através da vivência de princípios bíblicos, oração, evangelização discipuladora, formação de liderança, compaixão e graça, né? E tudo isso que no livro do pastor Fabrício Freitas nos desafia a voltar aos princípios da palavra de Deus, a vivenciar os princípios da palavra do Senhor. Então, quando eu recebi ali a ligação, a mensagem do pastor Fabrício, eu pensei em fazer como Moisés, inventar umas desculpas, mas eu entendi que foi um chamado de Deus. E quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele nos dá a direção, Ele nos dá aquilo que nós iremos falar. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. É somente Deus, meu irmão. É somente o Senhor. Então eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha fé, da minha vida, da minha fé em ação e do meu ministério em ação, e mostrar o que Deus fez e está fazendo em uma pequena igreja, que hoje eu diria, pastor Fernando, nem tão pequena mais, diante da nossa realidade ali, Jordânia, 10.000 habitantes. Então eu quero começar contando um testemunho de um dos líderes dessa igreja, da nossa igreja, cuja vida foi transformada. Mas antes de experimentar essa transformação, este líder foi alvo de pessoas intencionais. Esse líder foi alvo de pessoas cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo, pessoas que entendem a missão de fazer discípulos. Então esse líder foi alvo de pessoas intencionais em suas ações. E eu compartilho aqui com vocês uma história real e poderosa de transformação. É o testemunho de uma pessoa que trabalhou em um bar durante 8 anos, vivendo ali um ambiente totalmente de trevas, profano, cheio de dificuldades, cheio de desafios, um ambiente onde muitas vezes os valores se perdem. Mas no meio de tudo isso, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Durante esses 8 anos no bar, essa pessoa viveu muitas experiências duras. A realidade está em um ambiente onde o álcool e os vícios dominam, traz consigo uma série de consequências. E ali naquele ambiente de trevas profano, essa pessoa, este jovem, ele viu de tudo. Ele viu muitas coisas ruins. Ele viu casamentos serem desfeitos, famílias serem destruídas. Ali naquele ambiente de trevas, muitas coisas ruins aconteceram. E neste tempo, ele também se envolveu em hábitos ruins, que aos poucos foram destruindo a sua paz e felicidade. Mas apesar de estar cercado todos os dias por muitas pessoas, ali clientes, apesar de estar cercado por muitas pessoas, o sentimento de vazio e solidão era constante em sua vida. E ele sentia que, por mais que estivesse rodeado de amigos e clientes, sua alma estava vazia, ferida. Ele sabia que precisava de algo que preenchesse o seu coração, mas até então, naquele momento, ele não sabia o que era. Ele não sabia o que poderia preencher o seu coração. Mas um dia, em meio àquela escuridão, em meio àquele lugar de trevas, Deus o viu. E naquele lugar, onde menos se esperava, Deus enviou alguém para falar de Jesus para ele. Era uma mensagem simples, tocante, profunda. Falava sobre perdão, sobre graça, sobre amor. Falava sobre salvação, que Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz para nos salvar de nova vida, e que ninguém estava longe, ninguém estava fora do alcance do amor deste Deus. E essas palavras começaram a queimar
no seu coração, começaram a arder no seu coração, e a partir daquele dia algo mudou em sua vida. Ele decidiu ter um encontro com Jesus, e aos poucos ele começou a ver a sua vida sendo transformada. Os antigos hábitos foram deixados para trás, foram deixando de fazer sentido para ele, e ele passou a buscar as coisas do alto, as coisas que verdadeiramente preenchiam o seu coração. Agora, ele testemunha que Jesus não apenas o tirou daquele ambiente, mas deu um propósito novo, uma vida nova, e um desejo de ajudar aqueles que, assim como ele, precisa de uma saída. Hoje, essa pessoa, que passou anos perdida, testemunhando a destruição ao seu redor, encontrou a verdadeira paz em Cristo. Aquela pessoa que trabalhou em um bar por 8 anos, estará aqui hoje, testemunhando do poder de Deus, testemunhando daquilo que Deus faz na vida do homem, a transformação que Deus faz na vida do homem. Eu sou prova viva, meus queridos, de que Deus, não importa onde estamos, não importa o quanto estejamos distante do Senhor, a sua graça pode manifestar na nossa vida e nos alcançar e nos usar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu estou aqui para falar, e como foi bom ouvir o pastor Carlos Elias, e nós ouvimos que conhecimento sem prática é inútil. Conhecimento, ação, é uma fé que não demonstra em ação, em atitudes, é inútil. Tiago vai dizer isso. Então, o momento, a oportunidade que eu terei aqui é para mostrar como a minha igreja, como ali nós, como igreja, primeira igreja batista em Jordânia, temos demonstrado essa fé, temos vivido este evangelho no dia a dia. E meus irmãos, Deus tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. E eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47, o texto vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então eu pensei em vários textos para falar sobre essa fé em ação, para falar sobre essa igreja em movimento, essa igreja que sai do templo para as casas, mas também das casas para a cidade, manifestando o poder e a graça do Senhor Jesus. E este texto, ele marcou muito a minha vida e continua marcando. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário. Então eu escolhi este texto porque eu vejo nessa igreja cristãos com uma fé viva, ativa, inspiradora. Uns irmãos aqui que de fato conhecia profundamente a palavra, pastor Carlos Elias, mas uns irmãos também que praticavam aquilo que lia, aquilo que conhecia do Cristo de Deus. Então por isso que eu trouxe este texto, porque eu vejo ali na primeira igreja batista, uma igreja pequena, mas é uma igreja que é relevante na comunidade. Uma igreja que tem, pelo poder de Deus, avançado para a glória de Deus, fazendo discípulos naquela cidade de 10.000 habitantes. Então aqui o texto de Atos é uma igreja em movimento. E uma igreja em movimento, ela pratica a compaixão e graça. Uma igreja em movimento, ela coloca a sua fé em ação através da compaixão e graça. E aqui, meus queridos, eu quero apresentar algumas ações que nós, como igreja do Senhor Jesus, pela graça do Senhor e a misericórdia dEle, tem nos dado graça de realizar ali naquela cidade. Nós temos um projeto de ação social ali, que chama Sopa do Amor.
Esse projeto, ele funciona todos os sábados. Todos os sábados, algumas famílias vão à igreja e ali recebem muito mais do que a sopa. A sopa é só um aperitivo para que nós possamos apresentar para aquelas vidas, aquelas pessoas, Jesus Cristo, o Jesus que transforma. E ali esse projeto ele tem aproximadamente aproximadamente quase 3 anos, e Deus tem nos dado frutos deste projeto, irmãos. Deus tem salvado vidas através da compaixão e graça, através da igreja, vivendo essa fé em ação, através da compaixão e graça. Essas vasilhas, nós ganhamos, o projeto ele tem vários patrocinadores, e eu lembro como nos primeiros dias ali do projeto, nós recebemos essas vasilhas, colocamos aí esse slogan, sopa do amor. E como a cidade é pequena, muitas pessoas que foram ali à igreja receberam a sopa para cima e para baixo com essas vasilhas. E a cidade é pequena, aquilo tornou uma proporção. O que é isso aí? O que essa vasilha, este polvo, este balde aí, o que é isso? E aí as pessoas diziam, não, é a igreja batista, é a primeira igreja batista realizando lá a sopa, e ali você vai ali, você recebe a oração, você recebe um cuidado, você recebe, né, a palavra de Deus, e isso caiu na graça da cidade. E nós temos constantemente o comércio, vendo essa ação da primeira igreja batista, chega a nós, eu vou patrocinar com isso aqui, eu vou ajudar com isso aqui, eu vou contribuir com isso aqui. Semanalmente, pastor Fabrício, nós temos ali carnes que são doadas, verduras que são doadas para a sopa do amor. Então, nós fazemos ali 3 cultos no ano para essas famílias. O culto do Dia das Mães, o culto do Dia dos Pais e o culto de Natal. E o ano passado, em um desses cultos, nós proclamando ali Jesus, anunciando o Cristo que transforma, nós tivemos 16 conversões, 16 vidas se entregaram a Jesus. 16 vidas, meu, se renderam aos pés de Jesus. Este ano nós fizemos lá, pastor Anacleto, nós fizemos lá um PGzão, e aonde nós convidamos o pessoal da sopa, nós convidamos todos os nossos PGMs, e ali, meu irmão, Deus manifestou da sua graça. 30 vidas aceitaram Jesus para a glória de Deus. Somente Jesus para fazer isso, irmãos. Nós temos plena convicção, não é o pastor, não é a igreja, é Deus, meu irmão. É Deus que está fazendo, é Deus que está realizando ali no nosso meio. Mas nós não queremos alcançar somente aquelas pessoas que estão ainda ali receber a sopa. Nós queremos também alcançar as pessoas que estão patrocinando a sopa, o comércio que está patrocinando a sopa do amor. E para isso a igreja, constantemente, vai ali aos comércios, aos patrocinadores, orar por eles, ministrar na vida deles, orar por aquelas vidas, declarar que Jesus transforma. Porque o nosso alvo são os perdidos. O nosso alvo são as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E nós queremos ganhar a nossa Jerusalém para Cristo, né? Então, como cuidar de tanta gente? Meus irmãos, são 70 famílias. Famílias com 10, famílias com 12, famílias com 5, famílias com números maiores, 70 famílias. Quase 700 pessoas, pastor Fernando Brandão. Quase 700 pessoas. Imagina aí o desafio, irmãos, para nós como igreja, uma igreja pequena, que está aí em crescimento. Imagina o desafio que nós temos como igreja para cuidar dessas pessoas, para evangelizar, para discipular essas pessoas. Meus irmãos, são pessoas de todo tipo, espíritas, católicas, viciadas em álcool, drogas, são pessoas de todo tipo. É uma realidade caótica, mas Deus nos chamou para esse tempo, irmão. Deus nos chamou para este tempo.
E Deus tem feito grandes coisas, irmãos, através da nossa igreja, na vida dessas pessoas. Constantemente, essas pessoas recebem visitas, oração. Constantemente, essas pessoas vão ao gabinete pastoral, procuram os líderes de pequenos grupos ali. Nós entendemos que o desafio é gigantesco, sim, mas nós não murmuramos, sabe por quê? Porque nós precisamos olhar para o grande Deus. Ele é poderoso, meu irmão. E se Ele está enviando essas pessoas, é porque Ele vai nos capacitar, a primeira igreja batista em Jordânia, a cuidar dessas vidas, a cuidar dessas pessoas. Então nós temos usado os nossos pequenos grupos multiplicadores, os líderes, e eu louvo a Deus pela minha liderança, uma liderança que caminha junto, uma liderança que entendeu a vivência de princípios, a vivência do poder de Deus. Nós começamos, ali, irmãos, tem o pequeno grupo, os pequenos grupos infantis, de crianças. Começou ali, tudo começou com um pequeno grupo Soldadinho de Jesus. Esse pequeno grupo multiplicou, e do Soldadinho de Jesus veio o pequeno grupo crescendo com Jesus, que está ali abaixo. Aí veio o pequeno grupo Soldadinho de Jesus, multiplicou novamente, e veio o PGM, amigo de Jesus. E aí o Crescendo com Jesus multiplicou, e saiu lá o PGM, Luz da Vida. Nós temos lá as líderes de pequeno grupo de crianças, fazendo um trabalho de excelência. Essas crianças estão sendo evangelizadas e discipuladas, pastor Fabrício, para a glória de Deus. Discipulada e evangelizada para a glória de Deus. Hoje, meus irmãos, mais de 80 crianças estão sendo cuidadas, evangelizadas e discipuladas para a glória do nome do Senhor Jesus. Muitas dessas crianças são do projeto Sopa do Amor. Crianças que carecem de Jesus. E nós louvamos a Deus quando alguns dos nossos líderes, quando alguém da igreja passa na rua, alguma mãe ali que pega a sopa e fala assim: como a minha criança mudou em casa. Só Jesus para fazer isso, irmãos. Então nós usamos os nossos pequenos grupos para cuidar dessas pessoas que estão ali constantemente recebendo ali a sopa. São 24 pequenos grupos para a glória de Deus, irmãos. 24 pequenos grupos em uma cidade com 10 mil habitantes. Isso é o poder de Deus, irmãos. Isso é para mostrar aqui a vivência de princípios, que igreja multiplicadora, ela serve, ela é funcional em grandes igrejas, mas também em pequenas igrejas como a nossa. E nós estamos ali vivendo a fé em ação, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensina, como o texto aqui lido, de Atos 2:42, uma igreja em movimento. E uma igreja em movimento, ela alcança vidas para o Senhor Jesus, irmãos, para a glória de Deus. Uma igreja que serve, é uma igreja que mostra o amor de Cristo. É uma igreja, ali está aquela frase ali que muito me impactou também: ama o amor e compaixão em ação. É uma igreja que coloca em ação, a sua fé em ação através da compaixão e graça. Nós somos uma igreja, irmãos, com poucos recursos, mas nós não olhamos para isso. Eu gosto muito do texto que nós passamos aqui, nós vamos ver Pedro e João em oração ali, e ele se depara com um desafio, um grande desafio, pastor Tio. E ali Pedro, ele fala: eu não tenho recurso, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho Deus. E quando nós temos o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, a falta de recurso não é um empecilho para Deus realizar milagres. Amém. Não é empecilho para Deus realizar milagres. Nós temos ali o projeto Casas. Essa senhorinha, ela pega a sopa, não é da nossa igreja. E essa senhorinha um dia chegou para alguém da igreja, ela é tão simples assim que chegou para alguém da igreja, acho que ficou com vergonha até de procurar o pastor, e falou do sonho que ela tinha, pastor Fernando. E aí essa pessoa me procurou: pastor, nós estamos com uma situação aqui, e o que é que nós podemos fazer?
E eu lembro que eu falei isso para ela. Nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos recurso, mas nós temos o Deus. E em nome de Jesus nós vamos realizar o sonho dessa senhorinha. O sonho dela, irmãos, está aí, essa casa aí. Essa casa, o sonho dela era fazer a calçada da sua casa. E a calçada da casa da dona Mera era mais ou menos essa altura, assim. Ela já tinha caído ali algumas vezes, tomado algumas quedas ali, era uma senhorinha, já de mais de 70 anos. E aí eu reuni ali algum grupo da igreja, um grupo que caminha junto, um grupo que é atuante. E eu falei, nós, em nome de Jesus, nós vamos fazer a calçada da dona Mera. E aí, quando nós começamos ali a abrir as valas, abrir os buracos ali, colocar os alicerces ali, meu irmão, pessoas passavam na rua e falavam, o que é isso aí? O que está acontecendo? E esse tanto de gente aí. Não é a primeira igreja batista que está realizando isso aqui, que está fazendo isso aqui. O que está precisando? Eu vou doar um cimento, eu vou doar um bloco. Chegou um irmão lá, uma pessoa lá e falou assim, não, eu vou doar todo o material que vocês precisarem aí. Quando a igreja se dispõe a fazer, Deus manda os recursos, Deus envia os recursos, irmãos. Deus envia os recursos. E para a glória de Deus, nós conseguimos fazer muito mais do que a reforma na casa da dona Mera. Nós conseguimos fazer muito mais do que a calçada, irmãos. Nós fizemos essa areazinha aí. Nós fizemos uma pintura na casa, demos uma reforma na casa, e aquela mulher é grata ao Senhor Jesus, é grata à igreja, meu irmão. Você pode dizer, a alegria dela quando encontra alguém da igreja, quando encontra os líderes ali, quando nos encontra, irmãos. E aí, nós, pastor Anacleto, a ideia do pastor Anacleto também vivenciou isso. E aí nós fizemos um culto de ação de graças para entregarmos a casa lá, reformada lá para a dona Mera, irmãos. E aqui ela mora de frente de um bar. Eu cheguei lá e com o dono do bar falei assim, você pode, hoje nós vamos fazer um culto de ação de graça, tal. Você pode diminuir um pouquinho o som para nós? E o dono do bar falou assim, não vou diminuir, eu vou fechar o bar. E as cadeiras estão aqui, vocês podem usar, porque eu vi o que vocês fizeram aí, que trabalho lindo, o dono do bar ali parabenizando a igreja pela ação de compaixão e graça que a igreja estava realizando ali na vida daquelas pessoas. E nós fizemos um culto ali, chamamos a igreja, convidamos a igreja e nós estávamos ali orando e agradecendo a Deus, ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque só Ele pode realizar isso, meu irmão. E aqui está constantemente, aqui foi bem recente, o aniversário da igreja, o pastor Anacleto estava lá, finalzinho do mês passado, casa de instituição, nós chegamos lá, fomos lá, os irmãos católicos lá que fazem um trabalho de excelência lá, glorieux, e nós falamos, nós queremos doar umas fraldas aí para a instituição. E nós fomos lá, fomos bem recebidos, irmão, nós doamos mais de 100 pacotes de fraldas para essa instituição. Fomos lá, oramos por eles, nos receberam muito bem, foram muito calorosos, e um dos líderes ali falou, eu vou lá visitar a sua igreja, eu vou lá fazer uma visita. Eu falei, as portas da nossa igreja estão abertas para você. O hospital, ano retrasado, nós mobilizamos a igreja e nós doamos 240 lençóis para o hospital da nossa cidade, irmãos. Está lá, usando, toda vez que nós vamos lá orar, lá no hospital, Jesus falou, esses lençóis são aqueles que vocês doaram. Uma igreja pequena, mas uma igreja relevante na comunidade onde está inserida. Então uma igreja que ela, como pode demonstrar a sua fé em ação, é vivendo relacionamentos intencionais, e isso nós temos vivido ali. Eu gosto muito de ver os vídeos do pastor Diogo ali, evangelizando ali, né? Eu ouço muito o pastor Maico, nós sempre compartilhamos isso ali, e nós estamos ali avançando em um dos princípios de igreja multiplicadora, o segundo princípio, que é evangelização discipuladora. Nós estamos ali avançando, irmãos. Nós estamos ali alcançando vidas através de relacionamentos intencionais. E é claro que tudo começa na pessoa do pastor. O pastor, ele precisa ser o exemplo. E aí, então, eu comecei a relacionar com pessoas, a discipular, a evangelizar. E comecei, meu irmão, a fazer. E aí eu cheguei para os meus líderes, vocês precisam fazer isso também.
Vocês precisam evangelizar e discipular vidas. Porque nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. E a evangelização via relacionamentos é das melhores estratégias que tem. E nós começamos, está aqui alguns RDs que os meus líderes, que a primeira igreja batista, estão realizando ali na cidade de Jordânia, uma cidade pequena, irmãos. 10 mil habitantes. E eu quero chamar a sua atenção para esses dois discípulos. Discípulos amados, o Marvio e o Isaías. Irmãos, o que Deus tem realizado, o que Deus tem feito por meio dos relacionamentos intencionais. O Marvio, tudo começou pela irmã do Marvio. Aceitou Jesus na nossa igreja, a gente cuidou, discipulou, evangelizou. A mãe do Marvio era então uma católica, praticante, e um dia ela chega na nossa igreja, é bem acolhida, vai para o pequeno grupo, e o Marvio, lembro como hoje, tem um ano, irmão, mais de um ano, dia 10 de maio do ano passado. O Marvio, ele liga para mim, na verdade ele me envia uma mensagem: pastor, eu vejo o cuidado que vocês têm com a minha irmã e com a minha mãe. Eu vejo o cuidado que a igreja tem. Pastor, eu vejo a alegria delas em servir Jesus aí. Eu quero esse Jesus, pastor. Eu quero esse Jesus. Dá para o pastor vir aqui em casa e orar para mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Irmãos, ali eu fui chorando, porque o Marvio era alguém que estava no meu cartão-alvo de oração. Era alguém que eu estava orando. E aí nós evangelizamos o Marvio, eu fiz um RD com ele, um relacionamento discipulador, é o meu discípulo. O Marvio tem um talento extraordinário, toca todos os instrumentos. E então o Marvio tocava para o mundo a troco de um copo de cerveja. Aí na frente da igreja, poucos metros, tem um bar. E ali ele tocava e ouvia as canções, ouvia as pregações, e aquele vazio no coração dele, ele então dizia: eu quero esse Jesus. Então nós batizamos o Marvio. O Marvio hoje, meu irmão, está lá servindo na igreja, é o meu líder de louvor. É o meu líder de louvor hoje. Olha só o que Deus faz, irmãos. Só que nós precisamos ensinar para os nossos discípulos que eles precisam fazer discípulos, é ser e fazer discípulos. E eu ensinei isso ao Marvio. Eu falei: você precisa agora fazer o que eu fiz na sua vida, na vida de alguém, pastor Marco Petrus. E aí, o Marvio então, o Isaías, irmãos, a situação do irmão Isaías era caótica. O irmão Isaías, ele perdeu o movimento das pernas por causa de bebida. O irmão Isaías já teve vários comas alcoólicos, quase morre. E o Marvio então investe na vida do irmão Isaías. Eu lembro como hoje, um PGM do amigo, e o Marvio chega lá com o irmão Isaías. Ele vai a primeira vez no nosso pequeno grupo, e daquela vez, ele nunca mais saiu do pequeno grupo, meu irmão. Ele nunca mais saiu. O irmão Isaías, ele foi discipulado, por quem? Pelo Marvio. Eu comecei ali e falei: agora é com você, a bola é contigo. E o Marvio então discipulou o Isaías. O Marvio levou o Isaías ao batismo, e o Isaías hoje está lá servindo com o seu dom, louvando e adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só Deus para fazer isso, meus amados irmãos. Outro discípulo amado, Davi. Eu orava, pastor Fernando, eu orava para que Deus enviasse pessoas para o meu cartão-alvo de oração, e eu tive uma experiência maravilhosa com o Davi. Eu lembro que eu levantei de madrugada, orei ao Senhor, pedi ao Senhor para que, influenciados, ali, inspirados também ali por aqueles homens de Deus, pastor Marco Petrus, que é um dos nossos mentores ali, pastor Anacleto Torres. Eu falei: não, eu quero orar por alguém, eu quero investir na vida de alguém. E eu orei naquela madrugada, irmãos. E naquela mesma semana, o Davi bate na minha porta com uma necessidade, meu irmão. E ali eu entendi, Davi foi o primeiro nome que eu coloquei no meu cartão-alvo de oração. Servi o Davi e convidei ele para o meu pequeno grupo. Então Davi começa a estar no meu pequeno grupo, começa a ir no meu pequeno grupo.
E eu começo a investir na vida do Davi, começo a orar por ele. Começo a ir na casa dele, visitá-lo, orar por ele, orar pela família. Só que tinha um problema, pastor Diogo. A esposa do Davi, a Camila, ela não gostava de crente. Então quando eu chegava ali, a irmã Camila, ela ficava lá dentro do quarto, ela não saía dentro do quarto. Algumas irmãs foram lá e elas não receberam, por quê? Porque ela não gostava de crente. Só que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, irmãos. E então, orando pela irmã Camila, o Davi, eu falava, ela lá no quarto, Deus abençoe a esposa do Davi, toma a esposa do Davi nas tuas mãos, toma, oh Deus, abençoe a vida dela. Então a irmã Camila, chego ali um dia, ela não está mais no quarto, mas ela vem para a porta do quarto. Ela não está mais na porta do quarto, mas ela senta no sofá ali, participa da oração. A irmã Camila, ela vai para um PGM, ela aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E a irmã Camila, irmãos, e o irmão Davi. E o discipulado é bom que a gente trata também situações. Eles tinham uma situação que precisavam serem resolvidas para eles batizarem. Eles precisavam casar. Eu falei, nós vamos fazer o casamento de vocês. Juntei o meu pequeno grupo, o pequeno grupo da irmã Camila, nós fizemos uma ornamentação lá, e fizemos o casamento deles, para a honra e glória do nome do Senhor. O pequeno grupo realizou o casamento ali do irmão Davi e da irmã Camila, eles se casaram, e então, meu irmão, final do mês, o pastor Anacleto estava lá, eles estavam descendo as águas, irmãos. 2 anos, eu estava orando por isso aqui, irmãos. 2 anos eu investi na vida do Davi, orando pela família, clamando por 2 anos, irmãos. E Deus fez a obra. Deus realizou algo grandioso. Uma igreja multiplicadora é uma igreja comprometida com a formação de discípulos, que fazem discípulos, gerando um movimento de expansão do Evangelho. E para isso nós precisamos ser intencionais na multiplicação. Como nós, igreja do Senhor Jesus, pode demonstrar essa fé em ação, viver o Evangelho no dia a dia, nós precisamos, meus irmãos, impactar vidas com as marcas de Jesus. A igreja, a primeira igreja batista, irmãos, não fica só no templo, não fica só nas casas, mas elas saem para a comunidade. E aqui estão algumas ações dos pequenos grupos. Nós, pouco tempo atrás, nós falamos assim, nós vamos orar por todas as instituições da nossa cidade. Eu lembrei do pastor Marco Petrucci, das Bíblias que ele distribuiu lá, e eu falei, nós vamos orar por toda a instituição, todas as instituições, e nós estávamos aqui no hospital, na prefeitura, na câmara, nos postos de saúde, nas escolas, nós estávamos ali orando ao Senhor. E nessa ação, meu irmão, quando a igreja, ela vive essa fé viva, inspiradora, essa fé ativa, vidas são alcançadas, e nessa ação eu quero trazer para os irmãos este rapaz que está sentado ali, ó, o César. O César, ele tem, ou melhor, ele tinha um problema com o álcool. O César era alguém que vivia tremendo, ele não conseguia vestir a sua roupa só. Ele dizia, eu fui lá visitá-lo, e ele falava, pastor, eu vou para a porta da minha casa, esperando alguém passar na rua, para me vestir a roupa, a camisa, porque ele não conseguia de ficar tremendo. E nessa ação, dos pequenos grupos, o César, vocês estão vendo aí embaixo aí, ó, o César, ele começa a frequentar, a visitar o pequeno grupo, né, do El Shaddai aqui. E vocês veem ali, constantemente, o César está lá. Hoje, meu irmão, para a honra e glória do Senhor, já tem, eu acho que 5 meses, que o César não bebe. O César não treme mais. O César já consegue vestir a sua roupa só. Meus irmãos, o irmão João, esse aqui, ele está discipulando o César, evangelizando e discipulando o César, e eu creio que os irmãos nos ajudem em oração, para que o César se converta e aceite Jesus como Senhor e Salvador, e que ele desça as águas para a honra e glória do nome de Jesus. Nós estamos clamando nas ruas, meu irmão, nós saímos das casas para as ruas também, para alcançar vidas. A igreja pode demonstrar sua fé, sendo uma presença ativa na comunidade. A igreja primitiva, como descrita no livro de Atos, foi um marco poderoso de transformação social e espiritual.
Sua influência se espalhava além das casas, além das paredes. Onde elas se reuniam, elas estavam na comunidade, proclamando Jesus. O Jesus que transforma, o Jesus que salva. Então aqui algumas fotos dos PGzões que a gente faz, de criança, de mulheres. Aqui tem quase 100 mulheres aqui, irmãos. Os homens e os nossos jovens. E o pastor Naclés esteve lá final de semana, no final do mês. Nós vimos lá os nossos cultos. O templo não coube, irmãos. Teve gente que teve que ficar do lado de fora, porque Deus tem enviado as pessoas. E tudo isso, meu irmão, regido a muita oração, a sala do trono. A sala do trono. Nós fazemos vigílias lá. Constantemente nós estendemos as nossas mãos ao tanque de batismo e oramos, pedindo a Deus para que Ele envie multidões para descerem as águas, para morrerem para o mundo e ressurgirem nova vida para o Senhor Jesus. Muitas vidas para o Senhor Jesus, irmãos. E alguns dos nossos cultos, nós, irmãos, já voltamos em assembleia, nós temos um espaço lá porque nós queremos ampliar a nossa tenda. Nós queremos ampliar a nossa tenda, porque esse aí foi o último culto, onde o pastor Naclés estava lá, nós batizamos 11 pessoas. Pessoas que foram discipuladas pelos líderes daquela igreja. E nas duas asas que nós falamos, casas e templos. Casas e templo, nós temos, meu irmão, aproximadamente assíduas 350 pessoas para a glória de Deus. Em uma cidade pequena, com 10 mil habitantes, mas o poder de Deus, o sopro do Espírito Santo, está soprando ali naquele lugar. Jesus transforma, irmãos. Jesus transforma, para a honra e glória do nome do Senhor. E aqui eu fico grato por essa rica oportunidade de mostrar o que Deus está fazendo em Jordânia, através da vivência dos princípios bíblicos de igreja multiplicadora. Aqui eu quero agradecer mais uma vez a Junta de Missões Nacionais. Eu quero agradecer pastor Samuel Costa, fica de pé aí, meu querido. Pastor Samuel Costa, um paizão na fé para mim. Foi o homem que me enviou para o seminário. E eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua família, pastor. Louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Irismar. Ele não está aqui, mas é o nosso coordenador, um paizão. Tem aprendido muito, um homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida destes dois homens de Deus aqui. Fique de pé, pastor Marco, pastor Anacleto. Louvo a Deus pelas suas vidas. Vidas que me inspira a realizar tudo isso aí. E é tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor Fernando. Meus irmãos, o município de Jordânia fica localizado no estado de Minas Gerais. Fica aproximadamente 900 quilômetros de distância de Belo Horizonte, a capital do estado. Faz divisa com os municípios de Bandeira, em Minas, Jacinto, também em Minas, Salto da Divisa. Também faz divisa com os municípios de Maikinique, na Bahia, e Tarantim, na Bahia. Fica a 75 quilômetros norte e leste de Almenara, a maior cidade nos arredores. Pastor Ronaldo é um homem simples, morando numa cidade com um índice de desenvolvimento baixo, o IDH, só tem 10 mil habitantes. Era um pastor para ter todos os motivos para reclamar de todo mundo, da convenção, de missões, motivo para reclamar da associação, motivo para achar defeito em tudo, reclamar de quem está crescendo, de quem está fazendo alguma coisa, de não gostar de quem está fazendo alguma coisa e dando certo.
Na última pesquisa, coordenada pela Junta de Missões Nacionais, a Convenção Batista Brasileira solicitou, 64% das igrejas batistas têm menos de 100 membros. 64% tem menos de 100 membros. 84% das igrejas batistas têm menos de 200 membros. E nessa manhã, eu ouço que numa cidade do norte de Minas, de 10 mil habitantes, está fora dessa estatística. Porque a primeira igreja batista de Jordânia tem 350 pessoas. Cem mulheres estavam reunidas num PGM, num PGzão ali no encontro. 100 mulheres representam 1% da população da cidade de Jordânia. Estava reunida. Pastor Ronaldo, obrigado por você veio. E obrigado à nossa equipe, pastor Fabrício, de convidar o Ronaldo para pregar nessa plenária. O homem de Deus, onde a gente vê a mão de Deus, não é um teórico. A mensagem desta manhã não veio de um gabinete pastoral. A mensagem desta manhã veio das ruas de Jordânia. A mensagem desta manhã veio das casas de Jordânia, das famílias de Jordânia. Eu agradeço, pastor Ronaldo, pela bênção que Deus trouxe sobre a minha vida nesta manhã, ouvindo você. O encorajamento, o ânimo, pastores, líderes de igrejas pequenas, em bairros, em cidades, pastores que perderam a visão, perderam a alegria, perderam o ânimo, só conseguem enxergar as dificuldades. A igreja de Jordânia, liderada pelo Espírito Santo, pela visão do reino, encontra uma casa de uma senhorinha, uma casa precária na calçada, mas em vez de enxergar ali um problema, vê uma grande oportunidade para ser bênção para ela, para aquela rua e para a cidade. Os pastores, os líderes da igreja do Senhor Jesus perderam a visão das oportunidades que Deus está dando. E quando você depara com problema, Deus está te dando uma oportunidade, porque problema é irmão gêmeo de oportunidade. O poder de Deus está conosco. O Senhor é conosco. Líderes que murmuram, só acha defeito, fala mal de um, fala mal de outro, pastor fica falando mal dos outros, fica na internet, no WhatsApp falando mal, criticando, achando defeito em tudo. Pastor, vai para a sala do trono e busca a visão de Deus para você, sua família e para a igreja do Senhor Jesus. Vai para a sala do trono e busca a visão do Senhor. Obrigado, pastor Ronaldo. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra nesta manhã. E parabéns por honrar aqueles líderes que foram bênção na sua vida. Honrar aqueles que mentoreiam. Honrar a sua liderança. E não se envaideça, pastor Ronaldo. E de Jordânia, Deus vai te usar para abençoar muitas cidades do norte de Minas. Batistas brasileiros, nós não podemos recuar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso ministério. Líderes que estão reclamando, murmurando. Parece que acorda a cada dia tentando achar um defeito em alguma coisa para poder ter um motivo, parece que para justificar a sua falta de ânimo, falta de visão, a sua mediocridade. Irmãos, eu creio que Deus está fazendo um grande avivamento nessa nação. Deus está levantando o povo batista para abençoar o Brasil e o mundo. Não importa o tamanho da sua cidade, do seu bairro, onde você está. Não importa. A minha igreja não tem recurso.
Ah, se eu tivesse. Ah, fulano faz, mas olha lá a estrutura que ele tem. Ele não começou com aquela estrutura. Vai conversar com ele como é que começou. Ah, fulano faz, pastor Marcos Petrus faz lá, mas olha a igreja dele lá, o que eles têm lá. Isso é tolice, irmãos. Poder de Deus. Com essa visão que você tem, se você tivesse aquela estrutura, em pouco tempo, perdia tudo. Porque não é a estrutura que define a igreja, não são os recursos que definem a igreja. O que define a igreja é a liderança, é a visão do reino de Deus. É a visão, é o poder de Deus que define a igreja. Ai, como esse testemunho de Jordânia precisa rodar o nosso Brasil. Que se publique, que se dê conhecimento, que no meio batista, como o pastor Ronaldo, tem mais outros. Nós temos um exemplo de muitos outros exemplos que temos em todo o Brasil, em Minas, em São Paulo, no Nordeste, na Amazônia, entre os ribeirinhos, no sul do Brasil. Nós em nosso meio, para avançar e proclamar essa nação que Jesus transforma. Que manhã, que manhã, que manhã a gente enxerga a glória de Deus nesta manhã, nas palavras de um homem simples, de uma igreja simples, de Jordânia, uma cidade simples. Eu queria que a equipe de cânticos estivesse aqui, que nós vamos cantar um cântico. É o mesmo de ontem. O nome Clamamos Jesus. E eu vou pedir esse auditório para se colocar de pé. E nós vamos ter um momento de oração de novo. Eu queria pedir a alguns pastores que chegassem perto do Ronaldo aqui. Você que é pastor de igreja. E abraça o Ronaldo. Vem orar com a gente aqui. Você quer colocar diante do Senhor o seu ministério. Alcançar vidas que para a cidade de Jordânia já não tinha esperança. Bêbados. Pessoas que não tinham valor para a sociedade. Aí a igreja, com visão de compaixão, de misericórdia, alcança meus irmãos missionários, líderes de pequenos grupos, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, povo batista. Deus está nos dando uma tremenda de uma oportunidade para a gente abençoar o bairro, a rua, a cidade onde Deus nos colocou. Nós vamos orar, vamos cantar, orando e colocando. Venha à frente se você quer colocar a sua vida. Senhor, me usa, Pai Celeste. Use a minha igreja para impactar o meu bairro. Use a minha igreja porque você já tem o poder. Você já tem o que você precisa para impactar a cidade. Você tem o poder de Deus. Você tem o poder de Deus. Você tem o poder de Deus. Não precisa de mais nada, já tem o poder. Jesus, quero declarar teu nome. Você já tem o nome de Jesus sobre toda mente e coração. Glória a Jesus. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Declare o nome de Jesus sobre a sua cidade, sobre o seu bairro. Declare o nome dele. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
vozes. Somente as vozes. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Tem misericórdia, Senhor. Aviva os pastores. Aviva as igrejas. Aviva os batistas, Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja para amar, para pregar. Aviva, Senhor. O nome de Jesus. Declare as ruas. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Pastor Eude Cabral vai orar. Pastor Eude é de Goianinha, outro gigante. Outra igreja que tem impactado a cidade de Goianinha, lá no interior do Rio Grande do Norte. É outro Ronaldo, pastor. Outro gigante. Pastor, eu queria pedir que o irmão orasse pelos pastores, igrejas, por um avivamento no coração dos líderes, pastor. Ore por nós batistas brasileiros, pela nossa conversão, pelo despertamento espiritual em todos os líderes batistas. Ore pelos pais do pastor Esdras que estão internados. Ele está aqui, os seus pais estão internados. Pastores, os pastores, se puderem dobrar os joelhos comigo agora, eu queria orar com vocês de joelhos, colocando diante do Senhor tudo isso. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, nos prostramos diante do Senhor, submissos à Tua vontade. E como Jesus nos ensinou, nós oramos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade em nossa vida, Pai. Queremos tão somente ser instrumentos em Tuas mãos. Queremos tão somente ser usados pelo Senhor. Pai, nós oramos por cura, oramos por libertação, oramos, ó Deus, que a vitória que vem do Senhor seja sobre a vida da igreja do Senhor, em nossa nação e em todo o mundo. Oramos, Deus, pelos pais do pastor Esdras, porque o Senhor está com ele ali nesse momento. Oramos, ó Deus, pelo pastor Micaías, que estaria conosco aqui, junto com a sua esposa, a irmã Janaína, e ele está cometido de uma enfermidade, está internado nesse momento. Visita ele ali também, Pai. Deus, nós te agradecemos pela palavra que recebemos essa manhã. Duas palavras maravilhosas. Que a nossa vida esteja edificada sobre a rocha que é Jesus. A rocha inabalável. E nessa rocha seremos inabaláveis. E usa, Senhor, a nossa vida. Abençoa, Pai, os batistas brasileiros. Abençoa-nos no cumprimento da missão. Que cada um de nós possa entender o nosso papel. Que cada um de nós possa olhar para nós e ver aquilo que nós precisamos fazer, melhorar, e olhar para o nosso próximo e glorificar a Deus e ajudá-lo na missão. Que sejamos um só povo a exaltar o Teu nome. Que sejamos um só povo a multiplicar o Teu amor. Que sejamos um só povo a viver uma vida digna de honrar o nome do Senhor, Pai. Ó Deus amado, obrigado, Pai, pela inspiração dessa manhã. Obrigado, Pai, por todos os momentos aqui na Tua presença.
E obrigado, Pai, pelo que Tu já fizeste em nossas vidas este dia, desde ontem. E obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa oração. Sê conosco sempre para a Tua glória. Que vivamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Abrace a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: nós vamos avançar e abençoar o Brasil. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí bem alto. Aleluia.